Soube-se ontem que uma empresa que tinha sido criada com o objeto de fazer, cito, uma pequena revitalização agrícola em terrenos rústicos e gerir uma herança para os filhos, faturou só em 2 anos 650 mil euros. Isto significa que podemos hoje concluir, sem margem para dúvidas, que o Primeiro-Ministro de Portugal, que legisla, que atua no âmbito imobiliário da Lei dos Solos, é o mesmo que tem empresas que podem atuar na Lei dos Solos. O acesso aos registros também não deixa dúvidas do que vou dizer. A sede desta empresa é a casa do Primeiro-Ministro de Portugal. Repito, a sede de uma empresa que tem negócios imobiliários e com organismos públicos é a casa do próprio Primeiro-Ministro. 650 mil euros em 2 anos, com as contas de 2024 ainda por apresentar. Não sabemos quem são os clientes desta empresa de Luís Montenegro, mas podemos suspeitar a esta hora que ou são algumas entidades públicas ou entidades que receberam dinheiro público do próprio Primeiro-Ministro. Quem foram os clientes da sua empresa? Quem paga a sua família enquanto é Primeiro-Ministro de Portugal? Como é que a sede de uma empresa que faz negócios com o Estado pode ter sede na casa do Primeiro-Ministro de Portugal? Como é que pode transmitir a cota de uma empresa de si para si próprio através do seu circuito familiar e continuar a exercer funções como Primeiro-Ministro? Caríssimos amigos, bem-vindos a mais uma revelação chocante sobre as práticas corruptas e conflitos de interesse que estão a corroer a integridade política em Portugal. Este vídeo traz à luz os atos questionáveis e a falta de transparência que têm dominado a cena política portuguesa, levantando questões críticas sobre a gestão do nosso país. A conferência de imprensa recente revela suspeitas profundas sobre a integridade do Primeiro-Ministro, especificamente ligadas a negócios imobiliários diretamente beneficiados por legislações que ele próprio ajudou a aprovar. Isto sugere um claro conflito de interesses, onde o Primeiro-Ministro parece beneficiar pessoalmente das leis que promulga. As investigações trazem à tona que a empresa imobiliária do Primeiro-Ministro faturou quantias extraordinárias, muito acima da média nacional, o que levanta suspeitas graves sobre os clientes e a fonte desses rendimentos. A possibilidade de que estes clientes sejam entidades públicas ou que tenham recebido financiamento público aumenta a urgência de uma resposta clara e transparente. Há indícios de manipulação de cotas familiares para esconder a verdadeira propriedade da empresa, sugerindo potenciais ilegalidades e falta de ética. A razão pela qual convocámos esta conferência de imprensa prende-se com as dúvidas que se adensam sobre a integridade do Primeiro-Ministro de Portugal. Há 2 dias atrás foi noticiado que uma empresa imobiliária seria detida pelo próprio Primeiro-Ministro. Isto no momento em que o Sr. Primeiro-Ministro tinha acabado de fazer aprovar no Governo a chamada Lei dos Solos, que precisamente facilitava a venda e a exploração de terrenos rústicos dos quais é proprietário abundantemente. Esta notícia dava conta também que o Primeiro-Ministro de Portugal teria, com propriedade sua, uma empresa cujo objeto eram negócios imobiliários, depois de ter dito no Parlamento, em resposta a mim próprio, que foi uma imprudência do Secretário de Estado, Hernani Dias, ter uma empresa imobiliária, mesmo que esta não tivesse feito negócios nenhuns na área imobiliária. Nas últimas horas, mais dúvidas, não só da nossa parte, como da parte de outros partidos da oposição, da parte da imprensa, mas sobretudo da parte da sociedade civil técnica, inclusive advogados, solicitadores e juristas, lançaram dúvidas que adensam a integridade do Primeiro-Ministro de Portugal face às funções que exerce. Gostava de deixar 5 dessas questões que são fundamentais que sejam respondidas. Soube-se ontem que uma empresa que tinha sido criada com o objeto de fazer, cito, uma pequena revitalização agrícola em terrenos rústicos e gerir uma herança para os filhos, faturou só em 2 anos 650 mil euros. Sublinho, faturou só em 2 anos 650 mil euros. Esta faturação, muito acima da média das empresas portuguesas, muito menos com esta dimensão, com inclusão unicamente familiar, de pessoas não especializadas, teve uma faturação que deixaria quaisquer outras pequenas e médias empresas estupefactas. É preciso saber de onde vieram estes rendimentos. Quem pagou ao líder do PSD e depois Primeiro-Ministro, enquanto sócio desta empresa, enquanto titular desta empresa ou enquanto proprietário da sede desta empresa. Segundo a lei que temos em Portugal, a transmissão de cotas, se for feita entre um casal com regime de comunhão de adquiridos, mantém-se na propriedade dos dois. Isto é, mesmo que o que está por demonstrar Luís Montenegro tivesse cedido a cota da sua empresa para a mulher, ele continuaria, por força do Código Civil português e da lei portuguesa, a ser o titular, o proprietário desta empresa. Isto significa que podemos hoje concluir, sem margem para dúvidas, que o Primeiro-Ministro de Portugal, que legisla, que atua no âmbito imobiliário da Lei dos Solos, é o mesmo que tem empresas que podem atuar na Lei dos Solos.
Isto significa que o primeiro-ministro, que gera todas as entidades públicas, é proprietário de uma empresa que pode ter negócios com entidades públicas, o que é uma absolutíssima incompatibilidade no regime que temos, na lei vigente e no país em que vivemos. Ainda não está demonstrado que Luís Montenegro tenha feito esta transmissão, mas mesmo que a tenha feito, fê-lo para o seu próprio circuito familiar. Isto é, o primeiro-ministro fez um negócio consigo próprio. Transmitiu do seu património para o seu património uma cota de uma empresa. A lei é clara sobre isto. O Código Civil não deixa margem para dúvidas, como hoje vários advogados puderam já esclarecer. Uma transmissão de cota feita entre um casal não está entre os bens exceptuados do património comum na legislação portuguesa. Significa que Luís Montenegro é titular e proprietário de uma empresa que tem negócios públicos e que tem negócios imobiliários. O objeto desta empresa deve levantar as maiores suspeitas a qualquer democrata. Inclui expressamente, mesmo após todas as alterações, negócios com organismos públicos. Cito organismos públicos. De alguém que era ou líder do maior partido da oposição ou primeiro-ministro de Portugal. Se isto não chama imediatamente a atenção dos democratas, se isto não chama imediatamente a atenção de qualquer político ou qualquer órgão de comunicação social que queira e exija a integridade do primeiro-ministro, então eu não sei o que mais pode fazê-lo neste país. O acesso aos registros também não deixa dúvidas do que vou dizer. A sede desta empresa é a casa do primeiro-ministro de Portugal. Repito, a sede de uma empresa que tem negócios imobiliários e com organismos públicos é a casa do próprio primeiro-ministro. Mesmo que não fosse titular, que é por via da cota de casamento, seria sempre titular por ser proprietário da casa onde uma empresa faz negócios com o Estado ou pode fazer, sendo ele o chefe desse mesmo Estado e o líder desse mesmo Estado. Isto é aviltante, que um primeiro-ministro possa ter em sua casa a sede de uma empresa que faça negócios com o próprio Estado. Isto continua a esta hora por desmentir. Finalmente, os clientes desta empresa. 650 mil euros em 2 anos, com as contas de 2024 ainda por apresentar. Não sabemos quem são os clientes desta empresa de Luís Montenegro, mas podemos suspeitar a esta hora que ou são algumas entidades públicas ou entidades que receberam dinheiro público. E isso, só por isso, merece que a Justiça, os mídia e o Parlamento não deixem este assunto cair sem o devido esclarecimento. Quem podem ser os clientes de uma empresa criada para fazer uma pequena gestão agrícola e rural? Quem podem ser os clientes de uma empresa que nasceu com este objeto para integrar uma herança da família de Luís Montenegro, mas que lhe permitiu uma faturação de quase 700 mil euros em apenas 2 anos? Ou quase certamente entidades públicas, porque o próprio objeto assim o diz, incluindo organismos públicos. Mas são também, e é também necessário perceber, se mesmo os que não são entidades públicas receberam dinheiro público, pois significa que a promiscuidade é ainda maior do que parece à primeira vista. Estas são 5 questões que não deviam ser só colocadas pelo Chega. Ouvi hoje o secretário-geral do Partido Socialista exigir também respostas ao primeiro-ministro. Mas é fácil exigir respostas sem fazer, na verdade, nenhumas perguntas. Estas são perguntas claras e diretas. São perguntas que têm que ter resposta clara por parte de quem exerce funções públicas e nada tem a esconder quanto ao seu património ou quanto à forma como enriqueceu ou como à forma como fez dinheiro. Estas não são sequer questões que não sejam compreensíveis pela opinião pública. São questões fáceis de compreender. São questões que devem ter uma resposta inequívoca e incontornável, porque, ao fim de contas, significam a integridade do próprio primeiro-ministro. Quem foram os clientes da sua empresa? Quem paga a sua família enquanto é primeiro-ministro de Portugal? Como é que a sede de uma empresa que faz negócios com o Estado pode ter sede na casa do primeiro-ministro de Portugal? Como é que pode transmitir a cota de uma empresa de si para si próprio através do seu circuito familiar e continuar a exercer funções como primeiro-ministro de Portugal? Como é que uma empresa desta pequena dimensão, com 2 filhos e uma mulher, todos do circuito familiar do primeiro-ministro, faturam esta enormidade em pouco tempo? Há entidades públicas ou não há entidades públicas envolvidas? Há empresas que receberam dinheiro do Estado ou não há empresas que receberam dinheiro do Estado? Se estas questões não forem respondidas, o primeiro-ministro perdeu todas as condições de continuar a ser primeiro-ministro de Portugal. Se estas questões não forem respondidas, o primeiro-ministro perdeu toda a credibilidade e toda a ética e toda a integridade em Portugal. E da nossa parte passaremos a tratá-lo como um primeiro-ministro sem integridade, sem credibilidade e sem nenhuma ética. Os outros partidos farão o que entenderem. O Presidente da República, que não pode olhar para o lado, não obstante estar de viagem para o Brasil, sabe que estas são questões hoje colocadas pela imprensa, por membros da sociedade civil e por todos aqueles que, com o mínimo de cabeça, olham para este caso e compreendem os seus contornos.
Noutros momentos, o Presidente da República foi exigente com os governantes. Exigiu-lhes respostas, exigiu-lhes escrutínio e exigiu-lhes transparência. Não me lembro de nenhum governante nos últimos tempos, nem António Costa, que teve buscas na sua residência oficial e se demitiu, eu não me lembro de nenhum outro que tivesse uma empresa sediada na sua própria casa, na casa onde vive um Primeiro-Ministro. Não me recordo de nenhum caso assim. O Presidente da República tem também a palavra. O Parlamento tê-la certamente se o Primeiro-Ministro não der respostas. Mas o Presidente da República terá a última decisão a tomar nesta matéria. O envolvimento do Primeiro-Ministro em legislações que beneficiam diretamente as suas empresas é uma prática que aponta para uma incompatibilidade com as suas funções públicas e um grave conflito ético. A sociedade civil e a imprensa começam a questionar abertamente a integridade do Primeiro-Ministro. Registros e evidências apontam para mais irregularidades, enfatizando a necessidade de total transparência e escrutínio público. À medida que as revelações continuam, a pressão aumenta para que o Primeiro-Ministro responda às acusações, enfrentando ameaças de moções de censura e ações políticas que podem comprometer a sua capacidade de governar. Conclusão: este vídeo expõe não apenas as fragilidades do sistema político em Portugal, mas também convoca cada cidadão a exigir responsabilidade e integridade dos nossos líderes. A transparência e a ética não são apenas ideais, são requisitos fundamentais para a sustentabilidade da democracia. Junte-se a nós nesta luta por um Portugal mais justo e íntegro. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder mais conteúdos críticos como este.